Eu coloquei aqui só para vocês o primeiro slide nosso, que era sobre o Kant. Né? Por quê? Porque a gente vai ver o Descartes, eu queria só lembrar um pouquinho, né, esse percurso que a gente fez. Né? No Kant, a gente tinha uma situação aqui de subjetividade e objetivo, né, quer dizer, sujeito e objeto, sujeito e mundo, eu e mundo, né, que é uma cisão, né, uma distinção, uma certa cisão, característica da filosofia moderna. Né? O Descartes é considerado, né, o fundador da subjetividade moderna. Né? Então, seria o primeiro, né, com a ideia do cogito. Né? Quando vocês conhecem, acho que eu cheguei a falar um pouquinho também no começo, não, mas, enfim, como ele vai falar hoje quer dizer, o texto passa pelo Descartes, na parte B eu diálogo com ele. Eu vim aqui porque esse percurso, né, ele é um percurso que vai... Já no Kant você tem o quê? Uma tentativa de aproximar, de alguma forma, sujeito e sujeito, né, que estavam separados. E aí você tinha os racionalistas defendendo que o conhecimento parte da razão, e os empiristas defendendo que o conhecimento vem pelos sentidos, vem todo de fora. Né? Então a mente é vazia, os conteúdos vêm todos de fora. E os racionalistas não, a partir do princípio de que o nosso intelecto ele já tem elementos que são o que permite compreender a realidade. Né? Mesmo conteúdo. Né? Para Descartes, a ideia de Deus, por exemplo, que está na mente, ela, né, ele procura demonstrar a existência de Deus a partir daí. Né? Então, essa era a contraposição. E a gente viu esse movimento, né? A gente sabe que o Heidegger é um crítico da subjetividade moderna, já falamos isso 500 vezes. Né? A gente passou pelo Russell, que estava tentando resolver o mesmo problema. Né? O Hegel já tinha também cismado com isso, quer dizer, feito, né, a tentativa de sair. E o Heidegger ele vai tentar ir mais longe, né? Então, de fato, acabar com certas noções para compreender a relação como sendo constitutiva, quer dizer, não tem como separar um lado do outro. Né? Por isso que é ser no mundo, a expressão que ele usa, que a gente está o tempo todo vendo. Né? Ele grudou, digamos assim, né, o que era sujeito com o que era mundo. Né? Um não pode ser pensado sem o outro. Né? Bom, então, agora eu vou lá para frente. O Descartes, antes deles, vamos dizer, o Descartes foi quem gerou o problema. Né? Ele tinha, né, uma concepção de eu que aparece nas meditações do cérebro argumento do cogito. Vocês conhecem alguma coisa disso? Já ouviram? Penso logo, bom, penso logo existe com certeza, né, a frase. O Descartes, nas meditações, ele procede da seguinte maneira: ele vai duvidando, né, de tudo que... Isso a gente viu na outra disciplina, então às vezes eu me confundo, falei aqui, falei lá. O Descartes, ele coloca as coisas em dúvida seguindo, vamos dizer, um método cético, né, ele, dialogando com o ceticismo que tinha ganho força na virada da Idade Média para a Idade Moderna, né, na época do Renascimento, ali, porque, enfim, se multiplicaram várias perspectivas e tal, o ceticismo ganhou força, então o Descartes está em diálogo com o ceticismo, né, procurando, enfim, dar uma fundamentação, inclusive para a ciência, que estava se fortalecendo, né, isso ao longo de todo esse processo, né, que vai do fim da Idade Média até a Idade Moderna. O Kant ainda está justamente tentando encontrar os fundamentos da ciência da época, que era a física de Newton. Né, então há uma preocupação, e a filosofia ainda tinha a pretensão, né, que vai ser abalada pelo Kant em alguma medida, né, eu falei disso na primeira aula, de conhecer tudo, né, de ter um conhecimento total da realidade. Bom, Descartes vai colocando tudo em dúvida no famoso texto dele, né, das meditações, inclusive a existência das coisas, né, tem o argumento do sonho, né, ele fala, quem garante que eu não estou sonhando agora? Né? Como é que eu posso ter certeza disso? Porque ele está, vamos dizer, cobrando, né, tentando chegar a um tipo de certeza que seja absoluta, 100% correta, como, por exemplo, as verdades da matemática, né, que para ele é a ciência modelar. Né? Então, na matemática tudo é exato e a matemática, ela, digamos assim, está na mente humana, né? Ela não está aqui. Bom, e aí ele duvidou de tudo, ele chega à conclusão, bom, pode ter um Deus enganador, tem um monte de argumentos lá, no final ele chega, bom, a única coisa certa é que eu estou pensando. Né?
Ele faz todo o raciocínio e fala, a única coisa certa aqui, então, depois de duvidar de tudo, estou aqui duvidando. Então, eu, enquanto ser duvidante, ser pensante, existo. Né? Então, essa é a certeza primeira para ele, é a existência do eu. A existência do mundo ainda está, nesse primeiro momento, colocada entre parênteses. Né? Não sei. E aí ele vai, digamos assim, falar, bom, tem a ideia de Deus na minha mente, eu estou simplificando tudo bastante, né? Porque a gente precisa avançar no nosso texto. Como é que eu, sendo finito, posso ter a ideia de um ser infinito? Né? Ele vai mais ou menos por essa linha. Então, bom, eu só posso ter essa ideia se o próprio ser infinito, de alguma maneira, colocou essa ideia em mim. Né? Então, quer dizer, a infinitude, de alguma maneira, está em mim, eu tenho uma conexão com ela, enfim. Então, ele chega à conclusão de que Deus existe. E aí, uma vez que ele chega à conclusão de que Deus existe, né, ele vai desdobrando, enfim, aspectos que seriam próprios desse ser infinito, como a bondade. Então, Deus não me enganaria. Então, ele não botou as coisas no mundo para me enganar. Né? Então, o mundo existe. Estou aqui na realidade, simplificando muita coisa. O fato, né, o importante aqui para nós, né, o Heidegger faz uma descrição muito resumida, né, da concepção do espaço do Descartes no começo da parte B, no parágrafo 19. Ele vai dizer assim, bom, Descartes tem três substâncias, né, a substância pensante, a substância corpórea, dotada de matéria, e Deus. Mas ele não pensa o ser comum a essas três substâncias, segundo Heidegger. Né? Segundo Heidegger, ele não chega a dar uma resposta satisfatória para isso. Descartes não enfrenta esse problema. E justamente por isso, ele não conseguiria resolver a contento o problema dessa separação entre eu e o mundo. Né? Inclusive, uma das grandes, né, questões, né, do Descartes, uma das grandes dificuldades, né, que ele tenta resolver de uma maneira que é questionada, é como é que a alma se relaciona com o corpo. Como é que, por exemplo, a alma produz movimentos no mundo, porque eu tomo decisões na alma, que é a substância pensante, e ajo no mundo, concretamente. Né? Então, como é que de lá você vem para cá? Né? Enfim, então, no Descartes, vamos dizer, né, pelo menos nessa caricatura simplificada, eu e o mundo estão separados. Né? E aí passa a ser a questão, como é que se relacionam essas duas substâncias, né? Substância naquele sentido forte que o Heidegger muitas vezes critica, né? Essência. Então, uma tem essência pensante, a outra tem essência corpórea. Como é que se relacionam? Né? Bom, no fim das contas, né, ele vai dar um jeito de relacionar, inclusive no plano, né, da relação de ação, portanto, digamos, no plano prático, né, no plano moral. No plano do conhecimento, de certa maneira, o que acontece? Bom, né, se eu tenho pressuposto intelecto divino, eu tenho pressuposto também, eu tenho pressuposta uma ordenação racional do mundo. Vamos dizer, que está por trás, né, das coisas. É por isso que tem as leis da física, por exemplo, né, que são, as coisas no mundo funcionam de acordo com uma certa regularidade. Então tem uma inteligência, digamos assim, por trás das coisas, né? Que é uma questão discutida, né? Até hoje tem essa questão do design inteligente, né? Os cientistas discutem isso, né? Se faz sentido, por que tem regularidade no mundo, né? Os gregos já se perguntavam sobre isso, enfim, né? Descartes está operando com essa hipótese. Aliás, os racionalistas do século XVII, né? Descartes, Leibniz, Spinoza trabalham, né, com a noção de uma racionalidade intrínseca ao mundo. E como nós somos racionais, nós temos algum nível de compreensão dessa racionalidade. E aí, a partir desse conhecimento racional que nós temos, e a matemática ela é fundamental para ele, né, a geometria também, nós conseguimos discernir, né, descobrir, perceber, de alguma forma, essa regularidade invisível por trás das coisas, né, que estão se movendo. Então, para ele, o espaço ele seria estruturado de maneira geométrica com formas que são as extensões das coisas. Né? Isso retoma um pouco, né, em alguma medida, aquela velha coisa do Platão, né, do mundo das ideias. Então, você tem como que essências, no caso, essências formais, né, então, que seriam a forma
né, das coisas. Então, por exemplo, isso aqui é a forma da árvore. Né? A forma da árvore é a sua essência enquanto um ente, um ser espacial. Né? E aí ela vai ser preenchida de conteúdo, aqui, né, o tronco, as folhas, um preenchimento que é feito por Deus também, claro. Né? Mas que aí vai ser diferente a cada árvore, né, que existe. Então Deus tanto ordena coisa como preenche as coisas. Né? E aí, a partir dessa ideia, né, de então os corpos, né, a essência dos corpos é a extensão, né, isso seria a extensão espacial, portanto, né, o lugar que ele ocupa no espaço. Com essa ideia, né, que eu tentei ilustrar com essa figura. Então, né, essa árvore tem certa coisa, essa é diferente, mas isso aqui é o quê? É o lugar no espaço que ela ocupa. Né? Então, as coisas estão dispostas no espaço dessa maneira. A essência dela seria a extensão. Simplificando muito grosseiramente para a gente só entender, né, como é que o Heidegger se contrapõe a isso. E só para, então, completar, né, até o movimento o Descartes vai explicar a partir da extensão, como é que as coisas se movem no espaço. Tá? Eu não vou saber explicar direito como. O que implica, de alguma forma, né, uma anterioridade, do ponto de vista da constituição do mundo, do espaço em relação ao tempo, que vai ser justamente o contrário no Heidegger. Né? E que passa também, de certa maneira, as extensões é que, de alguma maneira, estão fundadas no movimento, né, que é a temporalização. Bom, muito simplificadamente, tá? O Heidegger passa, então, no parágrafo 19, ele caracteriza rapidamente a noção espacial do Descartes. Aqui eu vou operar com minhas notas. Tá? Então ele fala justamente da diferença entre a coisa pensante, a res cogitans, e a res corpórea. Né? Compreensão das coisas a partir da noção de substância, 3 substâncias, né? Retomando a noção de ousia lá dos gregos. Enfim, então, segundo Heidegger, né, ao trabalhar com 3 substâncias diferentes, ele não conseguiria unificar, né, essas substâncias numa mesma noção de ser, né, aquilo que eu falei. E esse é um problema, né, o Heidegger aponta isso, que o Descartes herda da filosofia medieval, né, que esse já era uma questão para a filosofia medieval, né, porque Deus também é um ser. Né, mas qual a concepção de ser, né, quer dizer, o conceito de ser que dá conta de explicar ao mesmo tempo Deus, o Criador, e as criaturas? Então, vamos dizer, é uma discussão que remete lá à filosofia cristã medieval. E que o Descartes herda. Quer dizer, o Descartes ainda está muito próximo, né, da filosofia escolástica, né, que veio de Tomás de Aquino, dos filósofos daquela época da filosofia medieval. Então, de certo modo, fica mal resolvida ou não resolvida a questão do ser, que é a questão fundamental para o Heidegger, né, como a gente sabe desde o começo, que ele fala esquecer, né, a questão do ser foi esquecida, não é mais levada a sério e tal, e a proposta dele é justamente retomar essa questão com toda a força que ela já teve um dia lá atrás no começo da filosofia. Né? Ao longo da tradição ocidental, ela foi mal resolvida. Né? De certa maneira, ela está sempre presente, só que respondida de maneira equivocada. Por quê? Porque os filósofos se orientam pela coisidade. Né? Isso a gente viu, acho que na última aula. Né? Eles vão, a partir dos entes, pensar tudo isso daí. Né? Então, quer dizer, na verdade, o que o Descartes está fazendo? Ele está partindo, né, de vivências nossas, de coisas do mundo ôntico, para conceber todo esse desenho. Né? Inclusive a ideia de Deus. Né? Seria, né, quer dizer, um ente pensado, né,
contrário, né? Não é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas nós é que criamos a partir de noções nossas, né? Noção de pai, por exemplo, e por aí vai. Não que o Heidegger, por exemplo, pretenda ser, né, ateu ou refutar a existência de Deus ou qualquer coisa do tipo, né? Simplesmente isso não é uma maneira de resolver a questão do ser. Né, ele vai mencionar o Kant também, né? O Kant, com a coisa da coisa em si, ele acaba também não resolvendo o problema do ser, como Descartes. E ele tenta mostrar, né, como que o Descartes, ao partir da matemática, né, a partir da geometria, o Heidegger, né, aqui eu estou citando uma expressão dele, o homem prescreve ao mundo seu próprio ser, né, quer dizer, coloca como regras do mundo regras da matemática, né? Não é que a matemática está por trás das coisas, né? Está no intelecto divino, não, o homem projeta isso nas coisas, que é uma coisa com a qual o Heidegger vai dialogar um pouco mais ao apresentar a sua própria noção do espaço, né, por contraposição a essa. Porque ele fala isso no começo, né? Eu vou falar do Descartes porque vamos dizer, o modelo, a concepção ontológica de espaço que está mais contraposta, né, à minha. Ou seja, falar sobre ele ajuda a entender a minha concepção de espaço, porque ela se coloca em contraposição a essa, né? Então, na verdade, desde o começo, né, a gente viu lá que essa coisa, como é que o Heidegger tenta escapar do problema da subjetividade e tal. O tempo todo a gente, né, fala, é ontologia tradicional, metafísica ocidental, né? A gente está o tempo todo falando disso. Então, esse é o momento em que ele explicita um dos vários filósofos da ontologia tradicional, né, que seria o mais emblemático desse modelo especificamente moderno de metafísica, né, que vai chegar até o Kant, né, e, na verdade, segundo Heidegger, vai chegar até o Nietzsche, né, que o Nietzsche ele descreve como o último grande metafísico do Ocidente, embora o Nietzsche pretendesse ser um antimetafísico, né. Bom, então, uma outra expressão interessante, né? Ele fala que é uma comutação da herança da ontologia tradicional para a moderna física matemática e seus fundamentos transcendentais, porque isso seria um modo de explicar, como eu falei, né, as próprias leis da natureza e essa regularidade, né, das coisas funcionando segundo regras e, inclusive, permitindo calcular, né, distâncias, velocidade, tudo que a gente calcula, né, por meio da ciência. Então, ao fazer isso, ao prescrever o próprio ser do mundo ao mundo, né, a partir do homem fazendo isso, né, o ser humano, ele se torna incapaz, cito de novo Heidegger, de deixar que se dê o que se mostra, né, que é o que ele está o tempo todo falando. A gente precisa deixar as coisas, né, os entes se mostrarem, né, quer dizer, isso é essencial à ideia de fenomenologia. Deixa o mundo se mostrar. Não, né, o Descartes ele vem da mente para o mundo, né, esse é o movimento que é feito e que é característico do racionalismo moderno e que vai até o Kant, e do qual os empiristas não conseguem escapar de modo algum, porque os empiristas simplesmente tentam inverter, né? Falar, não, do mundo para cá, né? Mas com isso eles não saem da dualidade, eles continuam presos nessa dicotomia entre eu e mundo, né? Eles não conseguem sair, eles só invertem. Se quiserem me interrompam, hein, gente? Tá? Então, uma outra afirmação do Heidegger sobre Descartes. Descartes radicalizou o estreitamento da questão do mundo, reduzindo-a à questão sobre a coisidade da natureza, enquanto ente intramundano de início inacessível, de início acessível, né? Então ele coisificou as árvores, por exemplo, ao falar que a sua essência é a extensão.
ele consolidou a opinião de que o conhecer ôntico de um ente, nós, pretensamente mais rigoroso, é também o acesso possível ao ser primário do ente descoberto em tal conhecimento. Ou seja, a opinião de que o conhecimento científico, o conhecimento observacional, né, que descreve o mundo, seria o modo mais privilegiado de acesso ao ser. E a gente viu que o Heidegger está dizendo que o ser está onde? Está no agir cotidiano, né? Não está no laboratório do cientista, né? O conhecer mais, digamos, primário do ponto de vista ontológico, ele está com a gente o tempo todo, né? Está dado junto com a gente o mundo, né? Esse conhecimento científico, né, que produziu tantas coisas, etc., né? Quer dizer, o Heidegger não nega isso em nenhum momento, né? O potencial da ciência para explicar o mundo ôntico, ele se desenvolve como uma das nossas possibilidades, né? Então ele é supostamente mais rigoroso, né? Então, no caso do Descartes, né, o rigor da matemática ele não é superado, né? Nenhuma ciência é tão exata como a matemática, então a matemática serve de modelo para todas as outras ciências, né? Um pouco essa ideia. E é claro que isso, no fundo, né, quer dizer, está ligado a uma certa postura, um certo comportamento do homem em relação ao mundo, né? Um certo modo de viver, um certo modo de ser, que diz respeito a vamos dizer, a esse movimento de impor ao mundo, digamos assim, né, o que nós queremos, né? Enfim, né, que seria próprio da modernidade e que de fato vai fazer com que a gente transforme a natureza a ponto das coisas que a gente hoje sabe, né, que é a tecnologia, né, a internet aqui que eu estou usando, foguete, tudo que a gente conhece. Tá, bom. E aí ele vai relacionar isso também, né, o Descartes, que isso está ligado ao que se passou lá no começo da tradição ontológica, né, com Parmênides, né, aquela noção de ser do Parmênides que se contrapõe do Heráclito, né? Não sei se vocês conhecem esse célebre debate lá dos pré-socráticos, né? Então, para o Parmênides tem o quê? Tem um ser fixo por trás das coisas que estão se movimentando. Bem essa ideia, né, de um espaço, uma coisa que está por trás ali. E o Heráclito fala, não, você só tem um movimento. As coisas se movendo, né, não tem nada fixo. Então, é como se, vamos dizer, o Parmênides inaugurou essa longa tradição de compreensão do ser como um ente fixo, né, que se conserva e que, digamos, está por trás das coisas, por trás do movimento e assim por diante. Tudo bem? Bom, basicamente, vamos dizer, vou ficar nisso em relação ao Descartes, tudo bem? A gente já viu, né, falou muito mais do Kant aqui, do Russell e tal, que, segundo Heidegger, tentaram, né, de alguma maneira resolver melhor, né? O Kant, digamos, tentou resolver bem melhor do que o Descartes. O Russell tentou superar para valer e tal, mas segundo Heidegger ninguém conseguiu, né? Estão todos presos nessa lógica aí da subjetividade, impondo, né, um certo modo de ver ao mundo, e ele está o tempo todo dialogando com isso. Bom, agora vocês vão se assustar com o próximo. Parece uma tatuagem tribal. Então. O que eu quis exprimir com esse slide, né? Quer dizer, algumas noções importantes aí do parágrafo 22, que é o primeiro da parte C, né? Bom, então tira Deus, né? Tira eu, separado do mundo, Deus criando essas coisas, né? Tira tudo isso, né? O que há é o ser no mundo. Tá? Sobretudo nesse momento, né? Porque a gente sabe, o Heidegger está tentando ir ao encontro do ser enquanto tal, seja lá o que for, mas por meio do ser aí, que somos nós, e ele desde o começo disse, né, vamos dizer, determinou, nós somos ser no mundo. Esse é, digamos assim, a base
a partir da qual ele tenta erguer, né, a sua ontologia, que seria justamente a base para ele conseguir se contrapor de fato àquela ontologia que se baseia numa separação entre o lado de cá e o lado de cá, né? Entre o que seria o nosso ser, o eu, o sujeito, seja lá como a gente quiser chamar, e o mundo, né? Então, essas noções elas diluem, né? Eu enfraqueci aqui um pouco a coisa do ciclo, né? E aí o que você tem é o quê? Né? Isso fazendo spoiler, né? Que a gente já fez algumas vezes, né? No final, o tempo, né? O ser vai ser caracterizado como temporalidade, né? Como esse movimento, digamos assim, temporalizante, né? E é a partir disso que se constitui o espacializar, né? Só que aqui eu estou adiantando, né, o temporalizar, mas aqui ele vai tentar caracterizar o espacializar, né, a meu ver, embora ele não use a palavra, mas como fundamentalmente algo em movimento, né? Há um espacializar, né? Eu sempre falo disso, né, da ideia do verbo, né? Aquela ideia do mundar-se, né? Então, você tem, em vez de substantivo, né, em vez de uma coisa fixa, como extensão, você tem verbos, né? Então, é um espacializar, né? Que isso vai ficar mais claro, né? Eu espero que vocês tenham lido pelo menos o 23, né? Que é onde ele vai justamente falar do espacializar próprio ao ser aí, né? Enquanto ser no mundo. E aí eu acho que essa ideia de movimento, né? Quer dizer, pensar o espacializar, né, como um movimento que nos atravessa, de certo modo, é a tônica desses 3 parágrafos da parte C. Então, né, o espaço, na verdade, ele resulta, né, desse movimento. Enfim, mas aqui eu estou pensando mais no 22 e fazendo um certo spoiler, né, como eu disse. Ele começa a parte C, né, remetendo ao 12, que foi onde ele apresentou a noção de ser no mundo. Vocês lembram, né? Ele também explorou a ideia, ao falar do ser no mundo, do em, que não é dentro do, né? Quer dizer, eu fiz aquele slide do mundo e tal, Lula na UFABC para diferenciar, né, o que significa estar dentro, né, e ser no mundo, né? E com aquele conceito, né, então ele vai tentar mostrar aqui que não se pretendia excluir a espacialidade do Dasein, né? Não se trata disso, quer dizer, portanto, é claro que, dada a espacialidade, há coisas dentro de coisas, né? E nós estamos dentro também, naquele mesmo sentido, né? Então eu coloquei lá naquele slide, né, o Lula, né? Fiz essa brincadeira, né? Quer dizer, o Lula, por um lado, estava dentro do bloco beta, né? Mas, ao mesmo tempo, né, ele tem um modo de ser no mundo nesse sentido mais amplo, né? Então, ser com o povo, por exemplo, é parte do ser do Lula, digamos, né? Enfim, fazendo uma brincadeira mesmo. Mas todos esses dentro aqui, né, ele dentro da UFABC, a UFABC em São Bernardo do Brasil, Brasil no planeta, o planeta no universo, tudo isso é espaço, certo? É ocupar espaço, sim, né? Quer dizer, é a noção de espaço que a gente usa, que para nós é do dia a dia, né? E a gente mede distâncias, como ele vai falar. Isso tá certo, isso aí é o espaço. A questão é entender o ser do espaço, né? Quer dizer, qual é, digamos assim, a essência do espaço. Esse é o ponto, né? O que é o espaço? É uma pergunta difícil, né? O que é o espaço e o que é o tempo são duas perguntas, né, que a gente se faz, né? É muito difícil de definir, né, de pensar numa definição, né? Inclusive a física de Einstein, né, vai lidar com esse problema, né? Enfim. Então, alguém queria fazer pergunta? Não. Tá, então no caso do ente intramundano,
né, tem que ter essa conexão ontológica com o mundo. Então diz ele, né, nesse parágrafo de abertura, a seção C, deve-se mostrar, né, vamos dizer, essa é a tarefa dessa parte, da parte C do capítulo. Deve-se mostrar como o Umhafte. Eu tive aula aqui à tarde, eu queria ver se fica algum óculos escuro pra mim. Pode entrar, pode dar uma olhada. Acho que não, né? Eu tava sentada aí, não tava imaginando. Acho que não. Obrigada, desculpa. Tranquilo. Então, essa ideia, né, o Umhafte, eu não anotei aqui a tradução, deixa eu ver se alguém tiver rápido aí. Aqui é a Márcia. Como que ela traduziu? Tem que parágrafo? No parágrafo de abertura da parte C, antes de começar o 22. Deve-se determinar em que sentido o espaço é um constitutivo do mundo que, por sua vez, foi caracterizado como momento estrutural do ser no mundo. De modo especial, há de se mostrar como o circundante do mundo circundante, acho que é isso, né? Umhafte, ela traduziu por então, circundante do mundo circundante, a espacialidade específica do próprio ente que vem ao encontro no mundo circundante funda-se na mundanidade do mundo e não o contrário. Isto é, que o mundo seria simplesmente dado no espaço, né? Então, a gente viu como Descartes coloca o espaço, digamos assim, por trás, né, como uma armação sobre a qual o mundo está colocado, né, digamos assim, uma armação geométrica, né, e o mundo está sobreposto a essa armação. Ele está dizendo que é o contrário, né? Há mundo, há ser no mundo, né? Na verdade não dá para pensar o mundo sem o ser por enquanto, né? Não dá, aliás. Há ser no mundo. Uma vez que há ser no mundo, há espaço, né? Uma vez que há ser, né, há espaço. Então, algo que é anterior ao próprio espaço. E aí ele vai tentar mostrar isso no manual e no utilizável, né, quer dizer, nos instrumentos, nos entes com os quais a gente lida, no Seraí, no Dasein, né, que é o 23, no Ser no Mundo, que é o 23, né, e a espacialidade do Dasein no 24. Bom, o 22, né, então, que é esse que eu estava falando aqui, ele vai falar, bom, o espaço ele também é constitutivo do mundo. Então veja, à medida que o Heidegger vai avançando, né, ele está vendo o tempo todo, né, ele está olhando para esse fenômeno, né, do ser no mundo, né, a gente veio passando, né, nos slides que eu fiz antes e tal, né, ele está o tempo todo pensando, né, o ser no mundo como essa estrutura, né? E à medida que, então vamos dizer, como se a gente tivesse a ideia de círculo hermenêutico, né, que a gente já mencionou algumas vezes, né, digamos assim, quer dizer, como é que funciona esse procedimento, né? Porque isso se opõe, né, esse modo de proceder filosoficamente se opõe, né, à ideia de que eu possa, por exemplo, né, a partir de um ente deduzir, né, algo que está por trás como sua causa, por exemplo, né? Então, na verdade, o que eu tenho? Eu tenho uma base que é o ser no mundo, né? E eu vou fazer o quê? Eu não tenho como ir para trás dela, né? Tá tudo dado, né? Quer dizer, esse é para jogar um pouco com o Descartes, essa é a certeza primeira, é o ser no mundo, né? Tá dado. Esse é o nosso ponto de partida,
a nossa existência enquanto ser no mundo. A gente parte daí. Não dá para vir para trás disso, digamos assim, tentar chegar aquém disso. O que o Heidegger vai fazendo, e aí eu acho que a ideia, né, do movimento circular vai para ele vai olhando para essa estrutura, né, enfim, chamemos de estrutura, para essa base, né, por vários ângulos. Né? Então ele vai o tempo todo circulando e vendo diferentes elementos que vão aparecer. Né? Então esses elementos vão aparecendo à medida que ele avança. Né? Então a própria ideia do ser aí, né? Como um ser jogado, as possibilidades, né? No primeiro momento. O conhecimento objetivo. O conhecimento objetivo está sempre ali como uma das nossas possibilidades. Aqui ele aparece como medição de distâncias, que é, vamos dizer, o modo como o nosso conhecimento se aplica à espacialidade. Né? Então a gente mede distâncias entre as coisas, por exemplo. Né? Assim como depois, quando ele vai falar lá na segunda parte, né, sobre o tempo, a gente mede o tempo em termos de minutos, horas, etc. Né? Aí sim, a gente está, de certa forma, fazendo o que o Descartes falou. A gente está impondo uma métrica ao mundo, né, para estabelecer relações. Só que o estabelecer relações é anterior. Isso a gente estava vendo agora, né? A coisa da referência. Né? Nós somos relacionadores de coisas, digamos assim. Né? Então a gente está o tempo todo... e aqui, essa questão ela vai se dar justamente na relação que a gente tradicionalmente entende por espacial. Distanciar, aproximar, né? Seja fisicamente, trazendo um objeto para perto, ou afastando, seja simplesmente quando eu olho uma paisagem e eu percebo uma coisa e essa coisa, de certa maneira, se torna próxima, né? Em detrimento das outras que eu não estou olhando com tanta atenção. Né? Isso é um desses movimentos que ele vai chamar de direcionamento e desdistanciamento, né? Ou distância, como traduz a Márcia, aí, enfim, a gente vai passar por isso. Então, isso está sempre no horizonte, né? Quer dizer, ele está o tempo todo dialogando com esse conhecimento. Né? Ele é uma possibilidade e é uma possibilidade importante. Mas antes dele, tem esse nosso trato cotidiano com as coisas, né? Onde a gente estabelece relações, e esse estabelecer relações, né, ele é anterior a esse específico tipo de estabelecer relações, que é próprio da ciência. Né? O bebê no berço está mexendo no móvel, pega dois brinquedinhos, coloca um do lado do outro, ele está estabelecendo relações. Né? Evidentemente, esse estabelecer relações ele é muito anterior, mais originário, né, do que esse. Certo? Mas esse só é possível porque nós temos essa propriedade de estabelecer relações. Né? Como algo que é próprio do ser no mundo, porque a gente não poderia estabelecer relações sem um mundo. Né? Como se fosse possível aquilo que o Descartes criou, né? A ideia de um eu sem mundo. Né? Ele vai insistir muito nisso aqui. Não dá para pensar um eu sem mundo. Né? O eu está sempre com o mundo. Então, essa separação que foi feita na modernidade, né, ela é um absurdo, digamos assim, do ponto de vista ontológico. Né? Embora eu possa fazer essa abstração, claro, eu estou aqui, vocês estão aí. Né? Enfim. Então, e aí já estamos, né, quando eu falo aqui e aí, noções espaciais, né, que ele vai justamente explicar. Né? Quer dizer, esse aqui e aí é sempre perspectivo. Né? Ele não usa essa palavra, mas aqui sim ela se aplicaria bem. Mas ele vai discutir até o caráter subjetivo dessa perspectiva. Né? Então, uma das nossas possibilidades é sempre essa. Né? Mas ela se funda em algo que é mais fundamental do ponto de vista ontológico. Né? Tá? Então, aqui ele foi passando, né, por várias coisas que a gente viu, que foram aparecendo. Né? Embora sendo um fenômeno unitário, né, isso ele falou desde o princípio, a gente vai ver de vários, eu coloquei aqui, pontos de vista. Né? Inclusive os 3 capítulos. Né? E a gente está aqui o tempo todo, a gente por enquanto viu só o mundo, né, esse fenômeno. Né? Então aí a gente passou por essas coisas e tal. A gente foi acrescentando elementos
a caracterização do ser no mundo, percebe? Ele não está deduzindo uma coisa da outra, ele está mostrando diferentes aspectos do ser no mundo. Ele vai avançando e vai nos mostrando, né, como que fazendo a gente olhar mais detidamente para isso. Pensar, refletir sobre isso, que é o objeto, né, com o qual a gente está lidando aqui. A contraposição entre mundo próprio e mundo público, né? A questão do mundo circundante, a questão dos objetos, dos utensílios, da oficina, né? O modo de estabelecer referências, o sinal, né? Então tudo isso nos fez avançar numa caracterização progressiva do ser no mundo, né? Ele foi acrescentando elementos para a gente compreender melhor esse fenômeno do qual ele partiu. Né, até chegar aqui. Agora, trata-se de entender o que é o espaço nesse universo aí, né? Quer dizer, partindo da base ser no mundo, né, o que é o espaço? Como é que a gente deve compreender o espaço nessa chave? Né? Qual é a maneira mais adequada, digamos assim, de compreender o espaço? Né, de responder a pergunta o que é o espaço a partir da base ser no mundo. Tudo bem? Quer dizer, eu sei que é difícil esse movimento, né, porque ele tem algo de muito específico enquanto um procedimento, enquanto uma metodologia, né, no âmbito da filosofia, que vem do Husserl e tal, né, a fenomenologia, mas entra um elemento hermenêutico que dá, por exemplo, essa circularidade, né? Então, o modo de avançar, ao mesmo tempo que há uma progressão, no sentido de que a gente vai acumulando informações, vai acumulando perspectivas sobre o ser no mundo, né? Não é propriamente um avanço, né? No sentido de uma cadeia de deduções, por exemplo, né? Como eu falei. E sim um movimento em que a gente está como que girando em torno do objeto, né? Girando em torno e vendo aspectos, né? Como se a gente estivesse, né, num museu lá em Inhotim, né, vendo uma escultura, enfim, alguma das obras de arte, a gente está se demorando, né, olhando de diferentes aspectos, né? Pode ser uma espiral, né? O Lacan tem essa noção de sim, espiral que eu acho muito interessante. Talvez seja melhor, porque eu falei, tem um avanço e ao mesmo tempo é circular, né? A espiral dá essa ideia. Eu não sei o quão adequado seria falar em espiral aqui, mas acho que funciona assim, né? Faz sentido. Acho que o livro funciona assim, né? Ele vai circundando e ao mesmo tempo nos fazendo, de alguma maneira, avançar, né? Então acho que sim, bem lembrado essa ideia da espiral, acho que ajuda também a caracterizar, né? Então, né, como que a gente deve entender então o espaço, né? Essa é a questão da parte C. No parágrafo 22, né, então, que ele vai falar do ente intramundano, acho que aí eu já passo para o outro. Bom, aqui eu tirei as coisas do Descartes, né, que estavam no fundo, que a gente já passou para o... Tem ainda... Embaixo tem um espaço geométrico um pouquinho. Ah, sim. Isso eu não tirei, né? Não, mas isso fica. Sim, ele porque fala sobre... a gente vai medir as distâncias. Quando a gente vai medir as distâncias, né, de certo modo, a gente está, né, fazendo aquilo que o Descartes fez, só que onde é próprio, né, onde o âmbito é apropriado para fazer, né? Então aqui, né, ele está, de novo, né, então ele retomou a questão dos instrumentos, né? E aí ele está tentando mostrar, bom, né, como que se dá a nossa relação com os instrumentos do ponto de vista espacial. Nós movemos o tempo todo, né, os instrumentos. A gente pega o martelo, traz para cá, vai lá, busca um prego, né, enfim. Naquele trabalho cotidiano que ele estava descrevendo, né, tem aqui essa especificidade, né, do caráter espacial. Veja, as relações já eram espaciais, tá certo? Isso tá. Só que ele falou primeiro do aspecto
do próprio aspecto instrumental, né? Estava discutindo a natureza desses entes, o fato as referências como constitutivas das relações e assim por diante. Agora ele está olhando para a mesma coisa, só que pensando na espacialidade. Qual é a espacialidade que está aí, né, na nossa relação com os instrumentos, que ele tinha justamente abordado antes. Estou caçando a lista aqui que eu imprimi. Isa, por favor. Então veja, né? Ele volta aqui a um elemento, pelo menos eu tinha insistido muito, né, na possibilidade de assinalar também naquela expressão de Tsunertz, né, que eles traduzem por imediato, de imediato e assim por diante, imediatidade, um elemento de proximidade também, né, que aqui se torna importante, né, que a gente, né, há uma proximidade com os instrumentos, né, por isso que eu coloquei aqui primeiro. Né, a espacialidade, o espacializar, ele é móvel, né? Então a gente constitui diferentes âmbitos, né? Diferentes, isso que ele vai chamar de regiões, né? Então a gente tem, por exemplo, a região espacial da oficina, como usou a expressão, né? Ou da marcenaria, né? Onde estão lá o martelo, o prego, a chave de fenda, né? E assim por diante. Então, são as coisas que estão ali mais próximas, né? Quando ele fala em mundo doméstico, né, ele tinha a cabana, né, que ele mesmo construiu. Então acho que ele está pensando, né, no mundo doméstico tem muito martelo e prego, né, que são os exemplos que ele dá. Então o mundo doméstico inclui uma oficina para construir uma cabana. Acho que o pai dele também era tipo um trabalhador braçal nesse sentido. Assim. Então, para ele, né, o mundo doméstico tem essa imitação. Não, o pai dele era sacristão, né, da igreja. Mas talvez estivesse em casa, não sei. Mas, enfim, não importa. Né? Também deu outros exemplos, a gente poderia pensar na sala de aula, na carteira, no escritório, né? Quando você tem mesa, escrivaninha, caneta, papel, e assim por diante. Né? Esses objetos, a gente está sempre, né, situando eles, né, em diferentes lugares, o lugar de guardar isso, o lugar de guardar aquilo. Né? Então a gente vai estabelecendo relações espaciais com esses entes que estão ali próximos, né? Então, ele vai usar expressões para caracterizar isso, né? Em vez de falar em distâncias, medidas, etc., quer dizer, em vez de já ir logo pensando na coisa geométrica, né? Na possibilidade de fixar as distâncias, por exemplo, né? Ele está pensando no movimento de mexer, aproximar, distanciar. Aí é que está a espacialidade. Então, ele fala disso como um estar perto, né? Então ele fala, esse estar perto se regula pelo manejo e pelo emprego calculado, entre aspas, do Umsicht, né? Ah, sim, por que eu botei esse monte de olho aí, né? É para fixar bem, né? Quer dizer, a gente ficar... É a ideia do olhar em volta, né? que é a Umsicht, que é uma visão do que está em volta, né? Que caracteriza, né? Quer dizer, o ser aí ele está o tempo todo, né, observando, se relacionando pelos sentidos, né, com aquilo que está em volta, e no caso, né, das distâncias espaciais, né, ele está o tempo todo com o próprio olhar, como eu disse no exemplo da paisagem, né, aproximando e distanciando. Né? Isso constitui, né, a espacialidade. Então, esse olhar em volta, ele fixa, eventualmente, o que está perto e, ao mesmo tempo, quanto à direção, né, fixa o que está perto e a direção em que o instrumento é acessível a cada momento. Né? O instrumento tem, como eu estava dizendo, sua localização, seu lugar próprio, né? Como a gaveta de guardar tal coisa, a caixa de ferramentas onde eu vou botar o martelo. A gente vai estabelecendo isso, né? A gente vai espacializando o que está à nossa volta. Percebem? Quer dizer, ele está
tentando deslocar o foco, né? Porque é como eu disse, né? A questão que é o espaço é uma questão difícil. Então, quando a gente pensa isso, quando a gente pensa a questão que é o espaço, né? Em vez de... Porque isso seria uma tendência que se inscreveu na nossa cultura por causa da própria ciência que se desenvolveu, né? Por essa tradição ocidental ser muito baseada no racional, no matemático, né? E assim por diante. Então a gente tem uma tendência a já ir pensando, coloca a questão que é o espaço, a já ir pensando em termos, por exemplo, né, da distância entre dois planetas, né? Por exemplo. A gente tende a ir pensando logo em distâncias, em medidas, né? E ele está falando, mas não é assim que o espaço acontece para nós, né? Porque aqui trata-se de entender como o espaço acontece para nós, né? O ser humano ele evita, né, usar a expressão nós, a expressão eu, tem essa frescura na subjetividade, já falei várias vezes, mas é isso, né? Ele vai falar da subjetividade daqui a pouco, né? É como o espaço acontece de fato no nosso cotidiano, né? Porque o espaço acontece primeiro, assim, pensem de novo, né? Eu acho sempre muito ilustrativo pensar no bebê, né? O bebê não tem noção nenhuma de metro, centímetro, né? Ele não mede a distância, né? Só que ele já tem, antes mesmo de ter um vocabulário, algum sentido, né, em relação ao que está perto e o que está longe, né? O brinquedo que ele consegue alcançar, o brinquedo que ele não consegue, né? Então, vamos dizer, o espacializar, né, ele acontece dessa forma para nós, antes de poder ser convertido numa medida, num metro, por exemplo, né? Então é isso que ele está pensando. Como é que o espaço acontece de fato no cotidiano? Como é que ele se mostra? Essa é a ideia. Como é que esse fenômeno se mostra? Como é que ele aparece para nós? Como é que ele aparece primeiro para nós? Ele aparece primeiro assim, né? Só depois é que a gente vai começar a medir, por exemplo, né, distâncias. A gente vai ter que estabelecer primeiro, né? O próprio ser humano vai ter que estabelecer um padrão, o metro, né? Nada mais é do que isso, né? Para medir a partir desse padrão. A gente aí entra em acordo, né? Os ingleses e americanos, né, usam tudo diferente do resto do mundo, né? Então, em vez de metro, de centímetro, é polegada, milha, né? Enfim, é tudo diferente. Mas, por quê? Porque justamente são convenções. A partir dessas convenções a gente vai medir as coisas. Mas antes de medir, o espaço já está ali, né? Quer dizer, a gente já está espacializado. Ele acontece assim, esse acontecer do espaço, né, enquanto longe, perto, movimento, ele é muito anterior à noção matematizada do espaço, percebe? É isso que está em jogo. Enfim, então, e cada lugar próprio é determinado a partir de um todo de lugares próprios, a mesma lógica da conjuntura que a gente estava vendo no 18. Uma totalidade de lugares próprios reciprocamente dirigidos no conjunto instrumental utilizável no mundo circundante. Exatamente, né, a descrição de como as coisas estão dispostas na oficina, no escritório, na sala de aula, né? É cada vez um ali ou aí a que o instrumento pertence, né? E eles podem mudar de lugar o tempo todo, né? Enfim, né, a gente faz uma mudança, muda um móvel de um lugar da sala para o outro, né? A gente, né? Enfim, tem pessoas que mudam. A minha mãe, por exemplo, ela vive mudando as coisas de lugar, então cada vez está num lugar diferente. Ela está espacializando, né? Bom, aí uma noção com a qual ele vai justamente operar é essa noção de região, né? Que tem a própria palavra região, ela é diferente de uma circunscrição geométrica específica, né? Quando a gente fala em região, é uma coisa indefinida, né? Pode ser uma região maior, menor, né? Mas a gente como que estabelece, né, regiões de entes, né, nas quais a gente se move, né? Então você vai na direção de algo, né? Você está próximo de algo, né? Então você tem essa coisa, né, que vai aparecer no próximo slide, né, do direcionar
e do desafastar ou distanciar, né? Aí tem a questão da tradução. Tá? E o nosso, né? Nós estamos sempre orientados para uma certa região, quer dizer, a gente está sempre, por exemplo, né? A gente se locomove no dia a dia indo em alguma direção. A gente, né? Hoje eu estava vindo para cá, né? Pensando nesse texto, né? E, bom, eu estava direcionado, né? De Pinheiros, onde eu moro, para o ABC, né? Me movendo nessa direção, né? Ou seja, isso é espacializar, né? Não é que eu estou me movendo no espaço. O espaço está acontecendo. Essa é a lógica. Bom, ele dá o exemplo do Sol, né? Que eu acho bem interessante, né? Porque a nossa relação com o Sol, que é uma coisa, enfim, todas as sociedades humanas, né, a questão, né, a relação com o Sol, né, com o dia e com a noite, né, ela é muito importante, né, ela é muito constitutiva do estar no mundo, né, do ser no mundo. Então a gente, por exemplo, né, quem não gosta de ver um belo pôr do sol, né, então quando o sol está ali, naquele momento do pôr do sol, né, ele vai ter uma significação, né, e o modo como eu vejo para ele, eu aproximo ele de mim, né. Já se eu estou num deserto, né, um sol escaldante, morrendo de calor, eu tento de alguma maneira afastar o sol de mim, né, me protegendo, né, colocando. Então a gente tem uma relação espacializante, né, com as coisas. A gente constrói, né, ele dá o exemplo, a gente constrói a casa pensando onde o sol nasce e se põe. Então eu vou construir de tal maneira, sei lá, que bata sol de manhã aqui, né? Então o ser humano tem esse tipo de relação com o Sol muito antes de ter ciência, por exemplo, né? Muito antes do Descartes se perguntar se o mundo existe ou não, né? Professor, Fala. o senhor falou, né, que o espaço está acontecendo, não que a gente está se movendo no espaço. Não sei, não entendi muito bem. Então, porque o que ele está dizendo? A gente está acostumado a pensar no espaço dessa maneira, né? Como se o espaço fosse algo fixo e a gente se move nesse espaço, né? Essa é a nossa tendência natural. Segundo ele, né, me parece por causa da nossa cultura, né, da civilização ocidental. Talvez seja algo, uma tendência, não sei, né, seria uma outra discussão, se é uma tendência inscrita mesmo, quer dizer, o ser aí tende a cometer esse erro, né, mas a ontologia vem para corrigir, né, isso seria discutível, mas certamente na nossa cultura a gente vê o espaço dessa maneira, então as coisas estão no espaço, é a mesma coisa do estar dentro, né? Sim, uma vez que a gente, vamos dizer, convencionou entre nós uma certa noção de espaço, a gente pode dizer, eu estou me movendo no espaço. Mas, o que ele está dizendo é, a espacialidade que permite a gente, inclusive, pensar no espaço dessa forma, né, ela é o acontecimento em que nós estamos inseridos, o acontecimento que nos constitui naquele momento. Então, por exemplo, né, a gente poderia pensar, os planetas eles estão se movendo, né? De certa maneira, quer dizer, o que seria o espaço onde eles estão se movendo? Né? O que é isso, o espaço? O que constitui o espaço? Agora, veja, né? A gente está pensando aqui o espaço em função do nosso ser no mundo, né? Essa pergunta, vamos dizer, aí seria um outro problema, né? Que aí é a hora de pensar o ser enquanto tal, seria, né? Seria pensar o espaço, enfim. Não sei, a espacialização o ser no mundo intra na espacialização, é isso? O espacializar se dá no mundo. A noção de mundo que ele propõe, né? Quer dizer, que é essa ideia, né? Pensa de novo, né? O bebê nasce. Isso é um ser no mundo. Está ali um ser no mundo, né? Então,
Isso é o ponto zero, né? Bom, como é que o espaço vai acontecer, né? Ele vai acontecer nas relações, né? Então, eu estou me movendo espacialmente, quando eu estou vindo para o UFBC, né? Estou me movendo espacialmente. Quer dizer, ele está meio que, né, insinuando assim, eu estou espacializando, né? Eu estou indo de um lugar para o outro, né? Isso constitui a espacialidade. Entendi, né? Porque meio que quando a gente fala, eu estou me movendo no espaço, é como se o espaço tivesse ali parado e pra gente... Isso. Entendi. Né? E na verdade esse espaço onde a gente se move, inclusive a gente sabe que ele não está parado, né? A Terra está se movendo, então é nesse sentido, né? Vamos dizer, o espaço, o que ele está dizendo essa espacialização, ela é anterior, né? Do ponto de vista daquilo que nos constitui enquanto ser no mundo, ela é anterior a esse pensamento que tenta, digamos assim, representar graficamente o espaço, né? Ou geometricamente, né, como faz Descartes. Mas isso é possível, a gente faz também, né? A gente faz dessa forma, a gente mede distâncias de fato. Oi? Matematicamente. Isso. Né? A gente calcula as distâncias entre os planetas, né? Professor, fala. mas o espaço só existe em relação ao ser mundo, ele não está... Então, na verdade, né, pelo que a gente acompanhou até aqui, só o ser no mundo existe, né? Quer dizer, o buraco é mais embaixo. Então, bom, no limite, né? Enfim, eu acho que essa questão está em jogo aqui, né? Só que é difícil de... Né, o Heidegger não pode colocar nesses termos, porque, enfim, aí ele estaria dando uma certa razão para o Kant, né? Mas a gente consegue pensar para fora do ser mundo? No caso do Heidegger? Parece que não, né? Eu acredito que não. Então, ou seja, a gente está aqui dentro, então não dá para pensar a espacialidade, vamos dizer, o espaço em si mesmo. A gente pensa o espaço dentro da perspectiva de ser no mundo. Por que eu digo, né, que seria dar razão ao Kant? Porque você está supondo aí uma coisa qualquer que a nossa perspectiva não alcança, né? Só que, enfim, né, depois o Heidegger, ele mesmo vai de certa maneira falar que ele ainda estava muito preso à subjetividade no ser e tempo, né? Que depois ele... Mas, enfim, né? Aqui está muito claro isso, né? E vai ficar mais claro ainda no 23 e no 24, né? Ele está pensando o tempo todo a partir da nossa perspectiva, né? Quer dizer, ele está dando todos os exemplos, são isso, quer dizer, é a gente espacializando, né? A gente distanciando, aproximando, distanciando, aproximando, distanciando, aproximando, seja, né, fisicamente, seja, né, no exemplo da paisagem, que você como que traz para perto, né, uma coisa. E a noção, né, de espacialidade, né, também se dá muito em função dos contextos específicos, né, das regiões, então na oficina, no escritório, e também em função de elementos, lembra, histórico-culturais, porque a história e a cultura estão atravessando tudo isso, né? Por exemplo, né, a noção de distância do mineiro é diferente do resto do Brasil. Você pergunta, onde é tal lugar? É logo ali. Aí você vai ver, você leva 5 horas para chegar, né? É logo ali, né? Então, é um exemplo, né? Então, o pior é que tem uma parte aqui que ele parece... Sim, é parecido, por isso que eu... Acho que é o 23 que ele fala isso. Mas eu acho que a minha questão estava num caminho que... Não sei se a gente pode colocar nesses termos a questão, mas... nós temos espaço porque temos mundo, ou temos mundo porque temos espaço? O espaço já sempre é... O espaço, de certa forma, vem da relação do temporalizar.
Existe uma... não, essa parte só vai chegar... A gente não vai chegar no livro, né? Mas eu dei o spoiler já aqui, ali, algumas vezes falei. Né? A relação de espaço, inclusive essa relação de movimento, de especializar, enfim, né? Vem da questão do tempo temporalizado. Né? Que existe ali um destaque, pelo menos no Heidegger, do tempo. Mas no caso da sua pergunta em relação ao ser no mundo, bom, o tempo também é uma coisa que vai chegar através do ser aí. Ele está centrado na figura do ser humano. Sim. Né, a noção de tempo. Sim. Ele vai entrar nessa discussão, né? Eu vou avançar, se necessário depois eu vou, mas acho que eu já falei de todas as noções que estão aqui, né? Região, essa ideia, né, do espacializar, da formação de regiões. Quanto ao instrumental, né, o utilizável, acho que já vimos o suficiente, vou né, passar logo para o 23. Questão da familiaridade. A familiaridade, que já vinha aparecendo antes, né, tá sempre nesse entorno aqui do ser aí, né, o que está mais próximo. Né, e vai se espalhando, né, como que se espalha, por isso eu fui fazendo, né, diferentes regiões aqui, né, inclusive em direção ao espaço sideral. Né? Hoje, né, o ser humano vai para fora do planeta Terra, por exemplo. Né? Então, não tem limite essa possibilidade espacializante e temporalizante, né? Digamos assim. Mas ele vai entrar nessa discussão, né, da perspectiva subjetiva. Eu vou para lá, porque é a questão que a gente está discutindo agora, depois eu volto para algumas questões. Isso vai estar, a gente estava falando sobre isso, né, Isadora, antes da aula, isso vai estar no parágrafo 5 do 23, no quinto parágrafo da seção 23. Né? Ali o Heidegger vai dizer o seguinte, é muito importante, e depois tem um diálogo com o Kant, né? Que tem a ver com essa coisa. Espera aí. 3. 1, 2, 3, 4. É quinto mesmo, aí no Surgindo, começo. Oi? Aqui. Seguindo a orientação prévia pela natureza, né? Então que seria a tendência da ontologia tradicional, né? E pelos intervalos entre as coisas medidos, entre aspas, objetivamente, né, então que seriam essas tais relações, né, de medidas, né, tem-se a tendência a considerar tais avaliações e interpretações do distanciamento, que o Heidegger está fazendo aqui, né, tudo isso que ele está dizendo, daí que surgiu a questão, como subjetivas, entre aspas. E aí ele fala, trata-se, porém, de uma subjetividade, entre aspas, vejam, a questão da subjetividade é fundamental, né? A gente está o tempo todo aqui dizendo Heidegger quer se opor, está se contrapondo à subjetividade moderna e tal. Aqui ele está falando especificamente nisso. Né? Trata-se, porém, de uma subjetividade, entre aspas, que talvez descubra o mais real da realidade, entre aspas, do mundo, a qual nada tem a ver com uma arbitrariedade subjetiva, nem com apreensões subjetivistas de um ente em si diverso. Né? O em si aparece aqui. Né? Por quê? Né? Para os modernos, quer dizer, o sujeito está aqui, o ente está lá. E se eu imagino, né, como Kant faz, que pode ter uma coisa em si, né, então, digamos, uma mesa em si, né, eu estou partindo do princípio de que ele é essencialmente diferente de mim. Né, por isso que ele coloca de um ente em si diverso. Então, quando eu apreendo, né, vamos dizer, eu vejo essa carteira, né, o Heidegger está dizendo, isso não é uma apreensão subjetiva, né, porque isso é algo que está acontecendo na minha relação com o mundo. É algo que se dá no ser humano, né, que aparece nessa relação. E seria arbitrário partir de um elemento puramente subjetivo para atribuir propriedades às coisas, que o Descartes fez lá, né? Projetando a geometria matemática nas coisas. Tá? Isso seria arbitrário.
Mas, então ele está, veja, dialogando, né, colocando entre aspas uma subjetividade que ele está admitindo, mas que está dizendo que é diferente da subjetividade do sujeito moderno, que põe coisas no mundo, né, por exemplo, a geometria no espaço, e que supostamente vê de maneira subjetiva as coisas. Não se trata disso. Mas, o que é isso então? Né? Aí ele grifa a última frase, que ele vai dizer o distanciamento ou desafastamento, desafastamento, né, que o Fausto usa, guiado por uma circunvisão na cotidianidade do Dasein, do ser aí, descobre o ser em si do mundo verdadeiro, entre aspas, mundo verdadeiro, né? Por quê? Porque é o mundo do ser no mundo. Isto é, de um ente junto ao qual o ser aí, existindo, já sempre está. O ser no mundo. Né? Então essa é a base do tempo todo. Agora, ele parece admitir aqui uma subjetividade, entre aspas, que eu diria o que é. Né? Ele está operando, né, o tempo todo na caracterização do mundo de uma perspectiva, né, do ser aí. Né? Quer dizer, é o modo como nós nos relacionamos com as coisas. Né? Bom, os heideggerianos mais ortodoxos diriam não tem nós, não tem eu, não tem nada subjetivo. Bom, tá aqui, né? Mas ele fala nós também. Sim, mais atrás. Fala eu também, né? Lá no começo. O ser no mundo é a cada vez meu, né? Enfim. Só que, o que não é? Não é o sujeito pensado ser o mundo. O que ele está dizendo é assim, a subjetividade que restou aqui é um dos ângulos desse ser no mundo. Né? Então, vamos dizer, pensem, nós nos relacionando com os entes que estão no nosso mundo. Né? O bebê com seus brinquedos, por exemplo. Né? Porque eu gosto de pensar no bebê, para justamente tirar as coisas mais, né, conceituais. Ali você tem o ser no mundo e você tem esse relacionar as coisas, né, dado ali que é a própria espacialização. Mas cada um de nós está olhando, né, para as coisas a partir de um ponto de vista, pelo menos. Né? Tudo bem, não estou dizendo que eu sou um sujeito transcendental sem mundo, mas, né, eu sou eu, você é você. Eu não sou o fundo da parede. Enfim. Então, por isso que, de novo, né, aqui vem com aspas, lá, ele está fazendo um esforço gigantesco, sim, né, para levar ao limite. Né, quer dizer, restringir ao máximo isso que a modernidade inflou na forma de um mega sujeito, né, com propriedades universais, em relação com Deus, enfim. Né? Ele está tentando, né, justamente reduzir ao máximo, mas quando ele vai caracterizar o mundo, não tem como, né? Se ele está falando do ser no mundo, que é o ser aí, né, e é um ser humano escrevendo para outros seres humanos lerem, e assim por diante, né? Como não falar em nós, né? E como não ter, né, eu diria, né, uma certa pretensão à validade universal do seu discurso. Ou seja, o que ele está dizendo é válido. Ele pretende que seja válido. Se ele pretende que seja válido, é válido lá em 1927 e se faz sentido para a gente, seria válido agora. Né? Quando eu penso no bebê, essa é uma outra discussão, né? Porque aí traz a questão de ter ou não ter um significado que é esse universal concreto, que se mantém, né? Mas, sem dúvida, né, portanto, você vê que ele mesmo entra na questão, né, da subjetividade, que vai aparecer também no final do 23, né, no diálogo com o Kant. Porque o que o Kant tem um famoso texto, que é o Como Orientar-se no Pensamento. Né? Na verdade, o famoso texto é um texto pequeno, mas, enfim, muito interessante, em que o Kant vai pensar, ele quer pensar como é que a gente se orienta
nas questões que envolvem ir além do mundo sensível, né? Digamos assim. Aqui para nós seria ir além, por exemplo, pensar o espaço em si, o tempo em si, ou coisas do tipo para o Kant, né? Para além da nossa relação com o mundo. O Kant, para pensar isso, ele parte da orientação. Então ele quer, como é que a gente vai se orientar nesse âmbito quando a gente não tem objetos. Então a gente não tem onde se agarrar, digamos assim, né? Quando a gente sai daqui em pensamento, né? Porque o Kant fala conhecimento só quando tem intuição sensível, só quando tem objeto, né? Que isso ele herda do Hume, né? Do empirismo. Né? Então só tem conhecimento quando tem objeto. Bom, nessas questões você não tem, né? Então, mas enfim, isso nem é tão importante. Esse é o horizonte do texto, né? Ele começa, para pensar essa orientação, né? Como é que a gente vai se orientar nesse espaço, entre aspas, né? Que a gente não tem onde se agarrar. Ele faz a imagem, ele usa a imagem da orientação de um quarto inteiramente escuro, né? Se a gente está num quarto inteiramente escuro, como é que a gente se orienta? A gente se orienta tocando, tateando as coisas. Se a gente já conhece o quarto, a gente sabe onde as coisas estão localizadas, né? Então, e aí o Kant diz que a gente tem um sentido, né, que aqui é traduzido por sentimento, que não é bom, um certo sentido de espacialidade interno, subjetivo para o Kant, né, que nos permite diferenciar esquerda e direita. Então, porque nós temos isso, nós conseguimos tateando nos orientados. Aí o que o Heidegger está dizendo? Bom, mas suponha que alguém tenha mudado os objetos de lugar e invertido a ordem das coisas, né? Você não vai dar errado a sua orientação. O que o Heidegger quer mostrar com isso? Que essa disposição dos entes, né, na região, né, nessa proximidade, ela é anterior a esse sentido interno de direita e esquerda que a gente desenvolve enquanto ser no mundo. Ou seja, isso é algo que a gente desenvolve a partir da relação com o mundo. A gente consegue falar em direita e esquerda porque somos seres no mundo espacializantes. Então a gente estabelece essas medidas. Assim como a gente estabelece as medidas, o metro, a milha, e assim por diante, a gente estabelece o que é direita e esquerda. Então isso não é algo subjetivo no sentido kantiano, né? Porque isso só é possível em função de eu ser no mundo. É a partir daí que eu tenho a minha orientação. O que também não é ser empirista. Porque o empirista vai falar, não, né? Do lado de cá não tem nada, vem tudo dali. Ele inverte um pouco, né, a lógica, mas quer dizer, não, e vai explicar em termos de objetos dados, né, no mundo sensível. Quer dizer, o empirista ele também tem um certo recorte da realidade que, embora partindo supostamente do mundo, né, acaba sendo análogo ao do Descartes, né, e vai dar uma postura que diz, bom, a ciência, né, é a base de tudo. Né, uma posição que o Heidegger também está combatendo, né? Mas, enfim, eu falei sobre o empirismo, né, porque alguém poderia dizer, ora, mas então ele está dizendo simplesmente que não é de dentro para fora, é de fora para dentro. Mas não, na verdade, é na relação dentro, fora, entre aspas, né, no dentro e no fora, mas é na relação, é no ser no mundo. Né? Quer dizer, ao falar ser no mundo, né, no fundo ele colocou numa relação inquebrantável sujeito-objeto, né, que apareciam lá separados. É uma relação inquebrantável, e por isso ele evita usar as palavras sujeito-objeto, para que ninguém pense que ele está falando de sujeito-objeto. Mas colocando aspas, ok. Porque, de fato, né, a gente só pode... por isso que ele fala, bom, antes da gente existir, não tinha espaço, num certo sentido, né, não existia nada. Mas existia, claro, a gente sabe que existia, né? Mas não no sentido que o Heidegger dá à palavra existência, né? Que é esse existir que é próprio do ser humano, enquanto ser no mundo.
né? A partir do momento que a gente passa a reconhecer, de certo modo, o ser animal, para além do ser humano, se a gente, não Heidegger, mas se a gente reconhece que o animal possui ser, ou se tiver gente que o vegetal possui ser, possui mundo, ou algo assim, sim, a gente tem que reconhecer de algum modo que existe espaço e tempo para além do ser aí restrito do humano. Que isso vai de um pouco contramão do que ele está pensando aí em ser e tempo especificamente, né? Se depois ele chega numa ideia de ser, do qual um homem seria pastor do ser, e isso implica que o ser vai ultrapassar essa dimensão humana, né? Aí sim, aí daria para se pensar outras coisas. Mas em Ser e Tempo, ele foca, inclusive vai criticar depois, a figura do ser aí. Mas logo depois ele já vai pensar o ser do mundo animal, né? Sim. Ele vai falar que o animal é pobre de mundo. A gente já entrou nessa discussão aqui, né? Então, vamos dizer, ele, de alguma maneira, ele concede, né? Ele não fala disso aqui no Ser e Tempo, mas logo no ano seguinte, no Conceitos Fundamentais da Metafísica, ele vai falar do mundo dos animais. Sim. Né? Então, o animal também pode ser caracterizado como um ser no mundo, que tem uma perspectiva, né? Que também espacializa e temporaliza, portanto, enquanto um ser vivo, né? Aqui ele tem que escapar da palavra sujeito, lá ele tem que escapar da palavra vida, né? Por que ele não pode concordar um pouquinho com os outros, né? Porque a vida... Ou indo contra nisso. Mas, enfim... Então, o animal também teria isso. Agora, sem nenhum vivente, sem vegetal, sem animal, quer dizer, sem nenhum vivo, né, sem nenhum ser vivo no mundo, aí é como se fosse um grande vazio. Né? Bom, tá, as coisas estavam aí, mas não tinha significado, não tinha verdade, não tinha, porque isso tudo, né, só a gente que coloca, né, essas questões. Né, elas surgem a partir da nossa perspectiva, né, subjetiva, entre aspas, mas subjetiva. Eu insisto muito nisso porque, né, é uma posição minha, né, eu acho que é impossível ultrapassar a perspectiva subjetiva, porque é a nossa perspectiva. Então, quando Heidegger, né, então, supostamente vai para o ser, o ser aí vira pastor do ser, ele deu um passo além do que ele está aqui, e aí para mim ele foi além do que nós podemos ir. Né, que é meio como conhecer Deus, conhecer o ser em si mesmo. Aí a gente tem que acreditar que ele chegou lá, né? Acreditar no que ele está contando. Aqui não. Aqui ele está falando de experiências que a gente consegue entender porque a gente partilha. A gente tem essas experiências que ele está descrevendo aqui. De aqui, lá, longe, perto. Né? Tudo que ele falou até agora são experiências que assim, com toda a linguagem maluca dele e tal, a gente sabe do que ele está falando. Né? Muitas vezes a gente acha que não está entendendo nada, mas ele está falando de coisas que, uma vez que a gente consegue caracterizar, são coisas que não são familiares, né, para usar uma expressão dele, que fazem parte do nosso dia a dia. E é isso então que, né, como é que funciona, né? Funciona desse modo, né? Por isso que eu coloquei esse monte de flechas, curvas, né, tentando o tempo todo caracterizar esse movimento. E coloquei aqui, né, com uma linha fraquinha e tal, né, para delimitar a nossa perspectiva, que ele mesmo colocou aqui como subjetiva, entre aspas. Né. Então a gente, ao mesmo tempo, né, o Ausrichten é o que a Márcia traduz por direcionar. Né, a gente direciona, né, então, né, a gente, por exemplo, aponta numa direção, né, falo para você, você quer chegar em tal lugar, e fala, vai por ali. Né. A gente direciona, né? Não só nesse sentido, né? Mas também no sentido de posicionar as coisas, por exemplo, numa certa direção, construir a casa virada para o sol. Então a gente tem isso que o Kant estava descrevendo em termos de direita e esquerda como uma coisa subjetiva, o Heidegger está dizendo, isso é dado na relação ser no mundo. Né? Então a gente tem isso também é constitutivo, aspectos que ele está acrescentando à caracterização do ser no mundo. Né? O ser no mundo não pode ser pensado sem essa propriedade espacializante e esse direcionar e aproximar, digamos, né? Que é o tal do que
seria talvez desdistanciar, né? Porque fern é longe, né? Então entfernen, o Fausto traduz por desafastar, né? Então seria não distanciar, mas sim trazer para perto. Então, né? Fica dois sentidos completamente opostos, na verdade. Exato. Não sei o que a Márcia quis dizer com hífen, que ela botou em distância. Não me remeteu a nada. Não remete a nada, né? Mas, enfim, a ideia de desafastamento é interessante, né? Porque, enfim, é aproximar, né? Mas um vocábulo mais sofisticado. Mas, enfim, porque a gente faz isso, né? A gente pega uma coisa que está longe e traz para perto. Então, a gente pega o sol, está longe. Quando a gente fotografa as coisas, né? Isso é uma coisa que o Heidegger não reflete muito sobre fotografia. Ele fala muito do rádio, né? Pensando em tecnologias que na época... ele falou da radiodifusão. Ele está pensando que é uma maneira de... Exato, foi até bom lembrar disso agora. Eu pensei na fotografia, né? Mas o exemplo que ele mesmo dá do rádio, né? O que a gente conseguiu com o rádio e depois conseguiu mais ainda com a televisão, mais ainda com a internet. Desafastar, eu consigo, né, falar com alguém na China instantaneamente. Eu estou o quê? Estou trazendo, como que trazendo a pessoa que está lá do outro lado do mundo para perto de mim, por meio da internet. O Heidegger já está pensando nessa dimensão do aproximar, quando ele fala do rádio. Né? O rádio, né, você escuta uma pessoa que está, né, sei lá, ele está lá na cabana, né? Na cabana não sei se pegava rádio, né, mas está lá em Freiburg, ouvindo, sei lá, alguém que está falando em Berlim pelo rádio. Então, já tem esse modo de aproximar da tecnologia, ele está levando isso em conta. Eu pensei na fotografia, porque a fotografia também é um modo, né, de você pegar uma coisa que está lá, né, e tornar sua, né, trazer para perto. Né? Então, o pôr do sol, né, eu pensei de novo no pôr do sol. Você é um lindo pôr do sol, você tira uma foto para trazer aquilo para você. Né? Você vai guardar aquela foto, sei lá, você vai fazer colocar na parede, né? Ou colocar como fundo de tela para ficar no mundo onde a gente vive, né? E assim por diante, né? Então você vê o sol de uma certa maneira, se aproxima, você vê de outra maneira. Então a gente está o tempo todo nesse movimento de afastar e desafastar, né, digamos, e dando direções, né? E ele usa a palavra a priori, né, também para se referir ao ser no mundo, né? É a outra discussão, né, quando ele está justamente falando com o Kant, que de novo essa questão aparece, né? Então eu já resumi basicamente o que é o texto do Kant e o que o Heidegger fala, né? Então no final, o que ele diz? O direcionamento pela esquerda, pela direita e esquerda, baseia-se no direcionamento essencial do ser aí. Ou seja, o direcionamento que nos é constitutivo. Né? Por que nós temos esse direcionamento? Nós temos, como eu falei antes, né? Direita e esquerda. E esse direcionamento, por sua vez, determina-se também essencialmente pelo ser no mundo. Né? Então, ser no mundo tem direcionamento. Né? É constitutivo do ser no mundo. Sem dúvida, Kant não está preocupado com uma interpretação temática da orientação. Ele pretende apenas mostrar que toda orientação necessita de um princípio subjetivo, entre aspas. Né? Porque para o Kant, então, aquele sentido que permite orientar no espaço, ele é subjetivo. Subjetivo, entre aspas, significa aqui. Subjetivo significa aqui, a priori, que é outra palavra que o Kant usa. Né? O a priori do direcionamento, segundo direita e esquerda, funda-se, por sua vez, no a priori, aspas, subjetivo do ser no mundo. O que nada tem a ver com uma determinação previamente restrita a um sujeito destituído de mundo. Então, aqui, para mim, fica absolutamente claro, cristalino, né? A diferença que o Heidegger está fazendo, ele está dizendo, olha, o meu sujeito, ele tem mundo. O do Kant não tem, o do Descartes não tem. Né? Claro, ele coloca entre aspas, mas ele está dizendo isso com todas as letras. Né? Vocês acabaram de me ouvir. Né? O subjetivo aqui é o a priori. Né? E o a priori é o a priori subjetivo do ser no mundo.
Tem aspas, mas a gente dá para entender o que ele quer dizer, né? Então, eu estou sendo enfático, né? Porque muitas interpretações vão no sentido de mostrar que não tem nenhum traço de subjetividade. Né? Você entende? Oi. Que palavra você indicou que a Márcia traduz e coloca um hífen? Distanciamento. Parece, não sei se ela deixou uma nota, mas na versão em inglês o tradutor indicou que o próprio Heidegger usa um hífen para essa palavra e ele mesmo coloca na tradução que ele faz para o inglês um hífen também. E ele tem toda uma explicação. Mas todas as vezes o Heidegger usa hífen? Ele falou. Eu acho. Mas em seu tempo ele não usa hífen. Não, talvez ele use numa ocasião. Ele usou uma, ele usa mas sempre. todas as vezes parece que ele reproduz. Eu acho que não. Não? Precisaria ver aqui, mas eu tenho a impressão de que não. Teria traduzido de... não vou saber falar, né, mas... Entfernung. E aí ele coloca um hífen. Bom, enfim, tem uma explicação que vale a pena conferir, porque talvez porque ela tenha mantido isso. Ele traduz como prisões? Ele traduz como disseverance. Como é? Como? E aí ele coloca o hífen, severance. Severance. Disseverance. O que é isso? O que é severance? Apartar. Seria o desapartar, eu acho. Então, pegar aquilo que está apartado e trazer para perto. Né? Um outro modo de dizer. Não, desapartar. Desapartar. Né? Porque é disseverance. Isso. Sim, mas em inglês faz sentido. Agora em português, Faz. distanciamento. Não faz sentido. Dis, hífen, Na verdade, tância. o texto fica confuso. É igual presença, né? É que também em inglês Pra a ser aí. palavra é junta. Disseverance, não é? Eu não tinha... Eu aprendi essa palavra. Porque ele mesmo indica que ele vai pontuar como com hífen, sim, mas que não é. Sim. E aí ele fala, eu vou fazer isso porque no texto, como ele... Sendo que é o original. No do Heidegger ele usou como Aqui eu não... enfim, perdi a palavra aqui. Entfernen. O verbo é entfernen, né? Que eu Isso. coloquei aqui. Só que ele colocou o hífen lá e ia manter essa lógica. Tá. Eu acho que o Heidegger usa o hífen em uma ou duas ocorrências para enfatizar isso. Mas não sempre. Fiz de enfatizar. Mas não sempre. Eu acho que em geral ele usa sem o hífen. Mas, enfim, eu ia conferir ali, mas até eu abri, já faltam 10 minutos, eu não vou verificar no alemão. Não sei se a Isa tem o alemão aí fácil. Eu posso pegar aqui. No Fausto, né? No Fausto tem o alemão. Eu tenho que pegar lado, no Fausto. Mas, então, o inglês está batendo com o Fausto, né? Bom, então, eu falei da questão da subjetividade, né? Acho que isso dá conta aí de questões importantes, né? Então, deixa eu voltar aqui um pouco para cima para ver o que eu deixei passar ou não. Mas eu acho que, bom, né, faltam 10 minutos, eu acho que a gente, né, conseguiu ter uma boa noção, né, de como é que a questão do espaço aparece aqui, né, nessa caracterização que ele está fazendo do mundo. Né? Então, vamos dizer, era o elemento que faltava na caracterização do mundo, do ser no mundo. Né? No 24, só para rapidamente mencionar o 24, ele vai aí falar da espacialidade. Né? Então, aqui ele está falando no 23, por isso o 23 ele é, digamos assim, o núcleo dessa parte C, né? É quando ele fala da espacialidade do ser no mundo. Né? Agora ele, vamos dizer, vem mais ainda para a perspectiva do Dasein, né? Do ser aí, né? Que é a espacialidade do ser aí. E aí, vejam, né? Ele vai afirmar, por exemplo, né? No primeiro parágrafo, a liberação que é aquele Freigeben, né? Que é como se fosse um dar-se livre, né? Dar e liberar, né? A liberação de uma totalidade conjuntural, né, que a gente tinha visto antes, que é a totalidade conjuntural, né, que está ali entre os instrumentos, né, as nossas relações ali, a nossa lida cotidiana. Então, a liberação de uma totalidade conjuntural é, de maneira igualmente originária,
um deixar e fazer em conjunto que, numa região, desafasta e direciona, ou seja, libera a pertinência espacial do que está à mão. Né? Então, ele já tinha mostrado antes, né? Que ele está resgatando coisas. É isso mesmo, professor. Ele divide entre Entfernung, aí ele coloca um hífen, mas aí ele usa, por exemplo, der Entfernheit, aí ele vai colocar junto. Por exemplo, assim. Mas e aí depois ele usa tudo junto, Entfernung, é só a primeira vez. Dasein ele faz isso também. Entfernen. Às vezes ele usa hífen entre o da e o sein, para marcar. O cara fala aqui que depende da edição, parece que mudou essa hifenização. Tá. Mas às vezes ele fazia isso, tipo, o Dasein junto, porque no alemão faz sentido juntar essas palavras juntos e tal. Mas aí quando ele, por exemplo, falou para o francês, ele falou para fazer com hífen, ser ou aí, mesmo que ele próprio não use sempre. Só mais duas coisas rápidas. Duas citações do 24 que eu acho bem emblemáticas. Né? Então, aquela pergunta, né, que foi feita. No quarto parágrafo do 24, ele afirma o seguinte, né? Nem o espaço está no sujeito, nem o mundo está no espaço. Tá? Ou seja, o espaço não é subjetivo, como queria o Descartes e o Kant, em algum medida, sim. Né? O Kant fala do espaço e do tempo como formas a priori da sensibilidade que é subjetiva. Né? A questão seria, né, quer dizer, nesse diálogo, que é um diálogo, né, que está na minha cabeça, né, entre Heidegger e Kant, verificar até que ponto, né, o Kant já não está pensando o ser no mundo com o sujeito transcendental. Né? Essa é uma discussão interessante. Ainda preciso investigar. Né? Certamente alguém, a gente sempre briga, certamente alguém já escreveu sobre isso. Né? Então, certamente alguém já defendeu o que eu estou dizendo, então é só questão de encontrar. Perdi o raciocínio. Então, o espaço não está no sujeito. Por outro lado, o mundo não está no espaço. Ou seja, aquilo que a gente viu no Descartes, né? Nem uma coisa nem outra. Né? É na relação que se dá o espaço. O espaço aparece na relação. E aparece como movimento. Né? Aparece como verbo, espacializar. Então, o espaço é que está no mundo, na medida em que o ser aí já sempre descobriu um espaço. É o sujeito, entendido ontologicamente, o ser aí, veja, sujeito, de novo, entre aspas, é o sujeito. Que aí ele coloca entre travessões, veja, ele está dizendo o seguinte, sujeito igual a Dasein, entendido, quer dizer, o sujeito entendido ontologicamente é o Dasein, é o ser aí. Então, é o sujeito, entendido ontologicamente o Dasein, que é espacial em sentido originário. Porque o Dasein é, nesse sentido espacial, o espaço se apresenta como a priori. Este termo não indica a pertinência prévia a um sujeito que, de saída, seria destituído de mundo e projetaria de si um espaço. Exatamente o que o Descartes fez, tá certo? A prioridade significa aqui precedência do encontro com o espaço como região em cada encontro do utilizável no mundo circundante. Né? Então, o encontro, a relação, dando-se, né? Ou seja, a relação enquanto algo que está acontecendo, portanto, temporalizada, né? É aí que está o a priori. O a priori está na relação acontecendo. Essa é a grande ênfase, quer dizer, é uma coisa que está acontecendo. Né? Esse é o a priori. Agora, né, fica claro aqui essa diferença, quer dizer, o Heidegger está traduzindo para o seu vocabulário o que para ele significa aquilo que para o Kant era sujeito e o que para ele significa o que para o Kant era a priori. Adquire outro significado, mas está aqui. Né? E por fim, uma última citação, aí já do último, né, é o último parágrafo da sessão 24, né, portanto, do capítulo. Hoje deu tempo, né, de ver certinho, né? Tudo. No fenômeno do espaço não se pode encontrar nem a única, nem a determinação ontológica primordial
do ser dos entes intramundanos. Tá? Tampouco ele constitui o fenômeno do mundo. O espaço só pode ser concebido recorrendo-se ao mundo. Não se tem acesso ao espaço de modo exclusivo ou primordial através da desmundanização do mundo circundante. A espacialidade só pode ser descoberta a partir do mundo. E isso de tal maneira que o próprio espaço se mostra também um constitutivo do mundo, de acordo com a espacialidade essencial do ser aí, no que respeita à sua constituição fundamental de ser no mundo. Né? Então, o que está na base é o ser no mundo. É a partir do ser no mundo que o resto, digamos assim, né, acontece. E por que é assim? Vejam bem. Porque nós não temos, ele está dizendo não se tem, né, mas não temos acesso ao espaço fora do mundo, né? Ou desmundanizando o mundo, pensando, por exemplo, no intelecto divino, né? Alguma coisa que estivesse por trás dele. Enfim, né? Era isso, né? Acho que a gente com isso conclui a análise do mundo, que é talvez, né, dos 3 capítulos, de todos os capítulos, acho que esse é o mais duro. Acho que os próximos capítulos vão ser menos duros, menos áridos, né? Porque ele vai tratar de fenômenos como o impessoal, né, que é muito interessante, porque aí a questão de como o indivíduo, né, é constituído pelos outros, né, pelo agente, né, o Fausto está dizendo agente, né, não agente secreto, agente separado, nós, agente. Ou seja, como que a opinião pública, digamos, como que o senso comum, né, como que os outros constituem o indivíduo, né? De uma maneira que é inautêntica. Daí depois vai vir a questão da autenticidade. Aí começa a aparecer o caráter existencialista, né? A gente vai chegar na discussão da angústia. Vamos. Sim. Vai chegar na angústia de cuidado. Antes vem o medo. Antes vem o medo, a gente fica com medo, depois se angustia, mas no final tem o cuidado, a gente se salva. Então, tem salvação, igual no livro, não é pela fé. Tenho minhas dúvidas.